Meu nome é José Caetano Macieira, nascido aqui na cidade de Aracaju, mais precisamente no bairro Santo Antônio, onde eu vivi até realizar meu casamento. Nasci no dia 13 de outubro de 1950, então tenho hoje seus 71 indo por 72. Minha formação primária foi no colégio Simão Sobral, próximo onde eu morava. Meus pais, José Caetano, cuja a profissão era alfaiate, minha mãe, Luz Macieira, técnica em enfermagem, trabalhava no estado, no antigo Serigi, que hoje eu acho que a grande maioria não deve conhecer. Estudei então o primário nessa escola Simeão Sobral, e no quarto ano, ginásio, eu fui transferido para o Colégio Estadual de Sergipe, que era referência, né, em todas as escolas. Estudei lá o quarto ano, me formei em 1967, fiz o científico lá. Olha, eu acho que eu tive uma infância maravilhosa. Meus pais, como eu falei, meu pai é alfaiate, minha mãe era da atendente de enfermagem, né? E nasci no Santo Antônio, né? Lá na Zona Norte. E era como a garotada, né? Pé descalço, jogando bola na rua, brincando esconde-esconde. Nós tínhamos ali, era perto do bairro industrial, então eu fugia para tomar banho na praia, né? Fugia para tomar banho na praia, jogar bola na praia, jogava bola com... E daquele bairro teve muita gente que foi assim, né? Nós brincávamos muito, mas também tinha, não sei, aquela responsabilidade de estudar, porque a gente tinha que mostrar aos nossos pais que a gente precisava. Na realidade, eu tinha que realmente fazer alguma coisa, não diria para manter uma melhor condição de vida, né? Eu diria que eu fui uma classe média pobre, né? Mas tive condições, eu não passei fome, etc, etc. Fui para a escola inicialmente particular, no bairro, como diz a você, e a responsabilidade nossa era grande. A turma do bairro Santo Antônio era uma turma boa, uma turma que brincava, mas também estudava. Então, eu diria que da rua onde eu morava, que era a Rua Dom Quirino, da minha turma, basicamente, eu acho que eu diria que 80% foi formados. 80%. Eu diria que teve o Carlos Humberto, teve o irmão dele, odontólogo, teve Diana, teve um colega meu, Francisco, teve o Dr. William Alves Correia, morava em frente a mim, né? E uma série teve o Dr. Luiz Carlos Andrade, que também morava ali na Rua Dom Quirino. Então, uma série de garotos, né, que brincava muito, mas na hora de estudar a gente levava a sério. E passamos, graças a Deus, e hoje todos esses que eu falei, infelizmente alguns foram embora, mas o restante está tudo bem. Eu achei o Ateneu maravilhoso. O Ateneu me abriu as portas para eu pensar no que fazer. Porque como era uma escola modelo, né, ali a gente tinha que estudar para mostrar serviço, né, os professores maravilhosos, então a gente foi aquele exemplo de que, olha, você tem que fazer alguma coisa, porque aqui a direção é uma direção para sempre se galgar alguma coisa na sua vida. Eu estudei o primeiro ano científico, uma turma que hoje eu diria, do meu ano, nós tivemos, acho que uns 7 ou 8 médicos, inclusive colegas meus. Dr. Teles estudou comigo no Colégio Ateneu. Dr. Valber estudou comigo no Colégio Ateneu. Né? Tem o dentista, Dr. Geroncio, que estudou comigo no Ateneu. Então tem outros médicos que estudamos juntos, que galgamos, fomos embora. Então o Ateneu foi interessante. E como eu falei a você, no terceiro ano a gente definia, né? Definia. E já tinha uma predisposição, podemos chamar assim, para a área humana. Eu fiz, então, a área daqueles que iam fazer vestibular para a medicina. Então, áreas humanas e a área exatas. Eu fiz humanas. Fiz uma turma que, apesar de não ser dirigido, mas a maioria era para fazer o concurso vestibular para a medicina.
por que médico, né? Eu não sei, eu acredito que teve um estímulo. Eu morava, minha mãe e meu pai, eles trabalhavam, eu tinha que ficar com alguém, né? Minha mãe trabalhava no Sergi e meu pai tinha que sair para trabalhar. Eu tinha que ficar com alguém. Eu fiquei com um casal e uma filha que eu considero e considerei como segundos pais, eu chamava inclusive pai e mãe. E ele, Cláudio, ele era enfermeiro. Era aquele enfermeiro que botava pasta e saía pela rua, aplicando injeção, abrindo abscesso, não esqueço disso. Eu abria a mala dele de vez em quando, estava cheio de seringa, aquela seringa de vidro, né, com que o álcool ali para esterilizar, aquelas seringa, aquelas agulhas de metal grossas. Né, e eu ficava sempre olhando, né, e ele sempre participava da vida de alguns pacientes, de alguns grandes médicos, por exemplo. Ele cuidava de pacientes do Dr. Machado, do Dr. Aloysio Andrade, Dr. Garcia Moreno, né, que era da faculdade, né, Garcia Moreno foi meu professor, Aloysio Andrade, e eu via que eles falavam muito, de vez em quando eu ia chamar ele, Cláudio, vamos que posso dar uma injeção no fulano de tal, ou eu quero que você acompanhe fulano de tal. Talvez isso aí foi a influência que eu tive em fazer a medicina, que eu olhava muito, ele tinha um armário com algodão, com gaze, né, talvez foi aí, eu acho que foi isso. Foi isso. E foi uma pessoa maravilhosa para mim, né? Eles me criaram mesmo. Naquela época, eu comecei a fazer o pré-vestibular com professores meus da Faculdade de Medicina, depois eu fui a saber, o professor Eduardo Garcia, o professor Fedro Portugal, né? E tinha outros, do Caetano 40, Milton Rabeiro, né? Que foram do pré-vestibular. Notei que eu precisava, além do pré-vestibular, estudar também. Então, me reuni com um grupo, 2 colegas meus, Carlos Humberto Pereira, que nós chamamos de China, e Diana Andrade, que é pediatra. Nós estudamos juntos, 3 meses assim, intensivo, fizemos o vestibular separado, que era medicina, engenharia, né, direito, nós fizemos no Charles Moritz, não esqueço disso, Charles Moritz, e os meus, que seriam os meus professores, eram quem estavam nos olhando e fiscalizando a nossa prova. Graças a Deus, entrei de primeira. Antigamente, o nosso vestibular, como era separado, a gente ia receber o resultado na escola que a gente ia estudar. Então, eu fui receber os resultados no Hospital de Cirurgia, que era um sofrimento. A cada prova que a gente fazia, ia lá, e as pessoas iam dizendo, fulano de tal 5, fulano de tal 4, fulano de tal 3, não entra. Né? E nós fomos passando a essas etapas até a última prova, que foi biologia, que eu gostava imensamente. Eu já estava tranquilo que já estava na faculdade. E passei na faculdade. E, coincidentemente, eu não esqueço nunca que a secretária antiga, dona Gilca, a secretária disse, está saindo um Caetano, que era o Caetano 40, e eu acho que vai entrar outro. Eu disse, tomara que Deus lhe ouça. Né? E foi bem, fui bem. Então comecei a nossa cirurgia, né? Só cirurgia, que é aquele hospital geral, né? Que a gente podia ser o primeiro hospital geral daqui, maternidade, pediatria, né? Cardiologia. Eu comecei lá estudando, nós não tivemos um ano básico, mas foi todo mundo junto, era separado. Nós somos a última turma de eletiva, né? Foi a última turma que ficamos juntos 6 anos, nós ficamos juntos 6 anos, foi isso maravilhoso, eu achei. E começamos a estudar medicina. Como eu falo sempre, nós tivemos professores médicos, né? São aquelas professoras que ensinavam a medicina e também ensinavam como agir com o ser humano. Isso era muito importante e foi bem importante para a minha formação. Professores maravilhosos, desde o básico, que foi lá mesmo, até a minha formação médica. Eu acho que a gente tem uma direção, né? Talvez tenha uma pessoa que a gente vê, mas na minha formação não tenho nada a se queixar dos professores que me orientaram, que fizeram a minha vida médica, né?
eu acho que não teria nenhum deles assim, que nunca eu tivesse alguma coisa que fosse assim ruim. Não, todos foram bons, todos tiveram intenção e passaram para mim coisas boas. Doutor Fernando Macedo, doutor Gilto Rezende, doutora Zulmira, doutor Hugo, doutor Dalmo, né? Doutor Ida na pediatria, doutor Machado Souza, então outros médicos, cirurgião, doutor Antônio Cruz, que eu também quase que faço cirurgia pediátrica, ainda acompanhei o doutor Antônio Cruz nas fimoses, nas hipospádias, nas hérnias das crianças, acompanhei muito, né? Acompanhei o doutor José Augusto Bezerra, em algumas cirurgias, né? Era uma maravilha. Era bastante ser um instrumentador. Eu não queria ser nada de segundo nem primeiro, era um instrumentador. Estava vendo a cirurgia, estava entregando aquelas peças. Era uma satisfação enorme a gente ficar. Nas nossas experiências com o professor Eduardo Garcia, do Biotério, doutor Nestor Piva, onde a gente injetava cálcio nos ratinhos para provocar nefrocalcinose, para estudar isto, né? Era uma coisa, foi prática, né? O hospital teve a parte teórica, mas aquela coisa prática. Eu corria cirurgia de ponta a ponta com um papelzinho internamento no bolso. Na hora que encontrava algum professor, tem uma pessoa no pronto-socorro que precisa internar. Dá para o senhor assinar aqui? Assinava, a gente levava, internava. E olha, eu gostei muito de lá da cirurgia, que o meu plantão, o pessoal me chamou, mas você é louco fazer um plantão? O meu plantão era dia de sábado, o dia realmente da turma descansar, né? Mas eu pensei, dia de sábado é que vai chegar mais coisa. Aí eu entrava às 7 horas com o professor, infelizmente falecido, doutor Marcos Prado, né, Marcos Prado Dias. Eu entrava às 7 horas e saía às 7 horas do domingo. Tinha muita coisa, né? Eu aprendi muito. Claro que naquela época a gente tinha aquela hierarquia. Primeiro eu ia fazer a propedêutica, depois chamava o do quarto, depois chamava o do quinto, por fim chamava do internato, por fim chamava o médico. Então a gente aprendia de todo um jeito, né? Eu não tomava uma posição, eu achava que eu dizia a ele. Então eu fiz esse trabalho. Então foi uma coisa que eu gostava mesmo. Vou no dia de sábado. Muita gente me critica, mas rapaz, faz deixar de tomar uma cervejinha no sábado. Então, deixa, eu tomo no domingo. Tá certo. Mas no sábado eu estava lá, vendo os pacientes, e tudo chegava. Que realmente no sábado é onde as coisas se complicam, né? E a gente aprendi muito também. Eu passava o dia todo lá. Almoçava no cirurgia, né? Dormia ali no pronto-socorro. Era uma maravilha. Passava, gostei. Era bom. Eu trabalhei, estudei, eu trabalhava na escola normal, né, ensinava, eu saía às vezes da faculdade 4, 5 horas da tarde, a gente passava quase que o dia lá, e à noite eu ficava de 7 às 9, 9 e meia, 3 dias ou 2 dias na semana dando aula, na escola normal. Aula de ciências naturais, que era para as professoras que iam ensinar aos meninos, né? Então, eu ia. Quando chegava em casa, 9, já tinha o meu grupo, que era o doutor Sérgio Lopes, o doutor José Alves, doutor Cardoso, que hoje é um médico lá em Itabaiana, doutor Cardoso, doutor Vival, no programa. A gente já estava aquele grupo esperando para a gente vir à noite estudando. Parava só na novela O Bem Amado, para a TV Odori Paragaçu. Depois continuava estudando. Era uma maravilha. Uma pessoa que estudou muito, que eu estudei muito, ia para a casa dele e virava à noite, o doutor Wagner. Wagner Bravo, da Primavera. Wagner é uma maravilha, eu considero como um irmão. Ficava na casa do doutor Wagner, a gente estudava, chegava a virar à noite mesmo para estudar com as nossas provas. Mas também depois a gente saía, brincava, ia para a rua. Não, a gente brincava muito, né? A gente brincava muito, tinha as chamadas boates antigas, né, que a gente ia muito. Tinha o São João, o Carnaval, que a gente saía na rua, né? Tinha um restaurante muito bom ali, onde a turma de medicina, olha, não medicina, mas os universitários se juntavam, que era o Cacique Chá, ali no parque, era uma turma brincando
Depois ia para Atalaia, onde a gente se divertia. No sábado ou no domingo a gente ia para a praia. Tivemos na nossa época o Festival de São Cristóvão, então nós estávamos lá no Festival de São Cristóvão. A gente se divertia, era bom. A gente trabalhava, mas tinha o divertimento, né? Tinha o divertimento. Até eu dar o plantão, eu comecei o plantão no quinto ano, que antigamente era o quinto ano, sexto, mas você fazia. No domingo, às vezes, você sai. Cheguei a ser, junto com o doutor Sérgio Lopes, né? Cheguei até a ser médico do Confiança. A gente ia lá com o doutor Marcos Prado, pegar a turma na segunda-feira que jogava, então a gente medicava, a gente olhava, a gente indicava um ortopedista. Quer dizer, uma vida ativa. Foi a vida de estudante, mas uma vida ativa, né? Uma vida que eu acho que não deixei de fazer aquilo que a gente poderia fazer em termos da época, né? Da época, né? Da época dos Beatles, né? Dos Rolling Stones, né? A gente estava juntos nas festas do grupo, da turma. Eu acho que é um misto, eu acho que tem que ser isso, né? Eu acho que a gente não pode deixar do que eu chamo viver, né? E a vida é heterogênea, a vida não é homogênea, não, a vida é heterogênea, então a gente tem que pegar de tudo, né? Sendo com aquela responsabilidade, etc, etc. Mas eu acho que foi ótimo. Eu acho que desde a minha infância, de menino, de correr, de brincar de bola, de se esconder, né? De subir em coisas, e que hoje eu digo aos meus filhos que eu não deixava eles fazerem, né? Eu ia para a praia escondido, né? Eu ia para a praia escondido com aquelas boias, aqueles pneus de caminhão. Isso é uma maravilha, isso é uma vida, isso é uma vida. Então, desde essa época até a época de estudante, que eu continuei vivendo festas no Vasco, né? É uma vida. E ainda hoje gosto, porque baixou mais o facho, né? Mas ainda hoje eu gosto de brincar, eu gosto. Eu gosto muito de brincar, gosto muito de música, muito de música, escuto muito música, sou eclético, sou eclético, gosto de todos os tipos, sendo uma música direitinha, uma música com um bom padrão, eu escuto, né? Optei por fazer reumatologia, que basicamente não tinha ninguém reumatologista aqui em Sergipe, porque no meu internato de pediatria, um dos professores, doutor Machado, pediatra maravilhoso, ele fez com que me orientou e me indicou para eu ficar com um pacientezinho pediatra que estava com problema do coração. E eu fui escutar, vi um sopro, não tinha distinção, né, mas sabia que era um sopro. Chamei o professor, ele disse, aí é febre reumática. Febre reumática. Uma criança com dor articular e problema de coração, me interessei. Fui ler sobre a febre reumática e, concomitantemente, comecei a ler sobre as outras doenças dentro da reumatologia. E me identifiquei. Na minha formatura, me formei em 1974, em dezembro, 13 de dezembro de 1974. Fui até o Rio de Janeiro para procurar uma residência em reumatologia. Procurei vários serviços, Hospital Civil do Estado, isso foi um bom sucesso, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, me encontrei com o nosso conterrâneo, que foi meu chefe, Dr. Israel Bonomo. Aqui era Aracaju, ele à distância, né, chamava-se Bonomo, mas lá foi Israel Bonomo. Quando eu cheguei, claro que conterrâneo, ele se prontificou realmente a lutar para ver se eu entrava na residência. Nós fizemos uma entrevista, né, com a residência e em dezembro de 1974, sim, eu recebi a notícia de que iria viajar. Viajei de ônibus no dia 31 de dezembro, chegando lá no dia de janeiro, no período da tarde, eram quase 48 horas de viagem. Encontrei me esperando meu colega, Carlos Humberto, China, que já estava já estava pronto para a residência de cirurgia neurológica, na neurocirurgia. Encontramos, eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro, e então fiquei lá no hospital, sou Francisco de Assis, morei no hospital,
Foram 2 anos de residência intensiva, maravilhosos, onde eu morava no hospital, então tinha que ter conhecimento de tudo, da enfermaria, de ambulatório, e a residência naquela época era uma residência muito intensa, onde a gente não tinha permissão para trabalhar, a gente tinha que ser basicamente todo o tempo dedicado à reumatologia. Isso foi bom, né? Porque eu vi mais, estudei mais. Então, quando foi em 1975, final de 1975, em dezembro, foram 2 anos, né? Em 76 eu cheguei aqui, a Sergipe. Eu morava, como eu falei, no Hospital São Francisco de Assis. Nós morávamos no mezanino, entre uma enfermaria e outra. Eu morava com mais 3 colegas, um de Campinas, que era o R1 como eu, e 2 R2. E lá era o que eu fazia para me manter era uma bolsa de estudo dada por um laboratório, que se for comparar com hoje, vamos lá, nem metade. E como eu morava no hospital, né, às vezes cobria os plantões. Como eu falei anteriormente, a residência era intensa. De manhã seria um ambulatório, amanhã. À tarde, outros serviços, procurava o serviço de ortopedia e aulas. Essas aulas a gente recebia as aulas dos professores, ou a gente tem que proferir aulas dos assuntos ligados à reumatologia. 2 anos intensos de ambulatório, realmente eu dizia, mas é muito chato o ambulatório, mas é importantíssimo, porque eu digo sempre, os doentes não são iguais. As doenças talvez sejam, mas os doentes com resposta, não. Então, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente pesquisar, quanto mais a gente examinar, a gente ganha, e esse ganho não é meu, seria daquela pessoa que está precisando do meu serviço. Então, na residência foi isso. Sim, outra coisa que eu acho interessante, durante a residência, nós somos fazer prova para especialidade, né? Que hoje não se pode fazer, só se pode fazer depois da residência. Mas no segundo ano de residência, já para vir para Aracaju, nós fomos fazer prova e, graças a Deus, também nós passamos. Passamos na prova de especialidade, ainda como residente. Fiz aqui também uma prova para o Ministério da Saúde de Reumatologia, também passei como médico do Ministério da Saúde de Reumatologia. Então, de concurso, eu tinha o concurso da especialidade, eu tenho o concurso da universidade, e o concurso do Estado e o concurso também do Ministério da Saúde. Então, uma vida bem corrida. Como eu era professor no meu tempo de faculdade, eu ensinava biologia no Instituto Rui Barbosa, antiga chamada Escola Normal, eu ensinava biologia, desde o 3º ano de medicina eu estudava biologia. Me propuseram que eu não ficasse mais como professor na educação e passaram para ser o médico da educação. Eu acho que a minha linha de professor, eu acho que começou também aí. Eu ensinando desde o 3º ano de faculdade. Montei um consultório na clínica, não no hospital, na clínica São Lucas, através de uma chamada, né, de uma pessoa maravilhosa, que é o Dr. Zé Augusto Barreto. Ele me deu a mão e devo muito a ele. Bom, comecei a fazer minha clínica, fazia meu consultório, né? Também trabalhava nos colégios estaduais, que era médico do Estado, né? Médico da Secretaria de Educação. Eu acho que foi desde quando ele foi meu professor, que ele, Dr. Zé Augusto, estava na clínica médica, né? Ele estava na clínica médica, depois ele nos acompanhava no internato, né? No internato eu talvez tive um acesso bem maior, que a gente ficava mais juntos. O Dr. Zé Augusto me promoveu, né? Eu diria, coordenador do internato de clínica médica. Ele passou para mim, disse: Caetano, você vai ficar coordenando a parte de clínica médica. Você só tem um problema. Qual é, professor?
quem faltar, você responde pelo paciente. Para mim, foi uma carga, mas foi uma das melhores coisas que existiu, porque eu estudava todos os pacientes. Né? Isso foi uma coisa maravilhosa. Eu acredito que eu dei conta do recado, né, que o Dr. Zé Augusto me prestigiou, e principalmente quando eu cheguei aqui, que ele me chamou para falar. Mas foi maravilhoso, isso foi muito bom. Uma pessoa humana, uma sabedoria enorme de clínica médica. Eu não sei se gostaria de ser chamado de cardiologista ou de clínico. Né? E gostava de cardiologista, mas o pessoal achava que ele era mais clínico. Né? E foi ele que me orientou em tudo, inclusive na minha vida profissional. Quando eu tinha uma dúvida sobre até questões éticas, eu procurava o Dr. Zé Augusto. Doutor, o que é que eu faço? Ele me orientava. O primeiro contato, assim, professor-aluno, foi numa reunião que nós tivemos e nós tínhamos que fazer um grupo lá no Hospital de Cirurgia de colegas que a gente tinha que dar uma aula. O Dr. Zé Augusto passava um caso clínico, eles levavam um caso clínico, a gente tinha que estudar o caso clínico, e na aula dele a gente tinha que falar sobre esse caso clínico e chegar talvez a um diagnóstico, né? E graças a Deus também nós acertamos o caso clínico. Então aquela pessoa que como me orientou bem. A doutora Zulmira propôs e me chamou, foi uma pessoa também, eu coloco lá em cima, me chamou para ser professor da universidade. Claro que sem o concurso, né, eu ia ficar à disposição. E como eu já tinha essa veia, vamos dizer assim, de magistério, e gostava disso, digo, vamos para lá. Então fiquei na clínica médica, com um ambulatório de reumatologia, comecei então no Hospital de Cirurgia. Então a minha história de professor na medicina começou no Hospital de Cirurgia, através desse chamamento da professora Zulmira, que foi quem me levou para lá. Lá eu encontrei professores e amigos. Professor Gilto Rezende, professor Fernando Macedo, Dr. Zé Augusto, Dr. Todd, Dr. Ida, Dr. Hugo, né? Então, uma série que, se por acaso eu falhei, alguém me desculpe. Mas são todos professores, como eu falei, médicos, que me orientavam na parte médica e na parte humana. Comecei fazendo ambulatório, no antigo ambulatório do Hospital de Cirurgia, perto do Biotério, sim, ficamos fazendo ambulatório. E em 1900, eu acredito que em 1984, houve a mudança, né? Se eu não me lembro, foi esse ano que foi a mudança do Hospital de Cirurgia para o Hospital Universitário. Né? Foi uma mudança muito importante em termos de dificuldade, né, de começar a faculdade. E eu me lembro que eu, Dr. Gilto e Dr. Fernando Macedo ficávamos na enfermaria e precisávamos, né, de tocar a enfermaria. E daí então foi uma maravilha, o hospital foi crescendo. Eu fiz um concurso em 1994, 10 anos depois, então toda essa minha parte do magistério, sem ser ainda o professor concursado, foi que eu tinha esse vínculo da educação e eu ficava à disposição do Estado lá na universidade. Tocamos o Hospital Universitário, uma maravilha, um local que eu adoro. Com o tempo foi passando, eu assumi, né, em 1994, eu assumi o professor e fiz um meu ambulatório, né, o ambulatório do Hospital de Reumatologia, e basicamente aí começou então a se delinear o serviço de reumatologia do Hospital Universitário, apesar de ser só com uma pessoa, porque só tinha eu de reumatologia, tinha o doutor José Menezes, o doutor Silvio, mas eles não eram ligados à parte do magistério. Então ficou eu sozinho, né, tocando o nosso serviço de reumatologia, indo para a enfermaria, dando aula, uma coisa que eu adoro, a enfermaria, que discuto na beira do leito, com Macedo, com Gilto, depois Marco Aurélio, e aí vem a turma, né, Zé Augusto Barreto, a irmã do Dr. Zé Augusto, Tereza, que fazia hematologia e também fez parte lá desse nosso conjunto de pessoas para seguir.
E aí o serviço foi crescendo e depois chegando, então, algumas reumatologistas que foram minha ex-aluna, a doutora Regina Dalva, depois chegou a doutora Mônica, e eu estimulei a ir para o hospital, elas fizeram o concurso, passaram, e o serviço crescendo, chegou depois vários outros, doutora Blenda, doutora Lina, que também foram nossas ex-alunas, praticamente o nosso serviço é daqui, né, é autêntico, todos formados aqui na nossa universidade, e a coisa foi crescendo. O primeiro paciente internado no hospital universitário era portador de uma lomboceatalgia, a ciática, né? Que era nosso paciente do ambulatório, eu era o médico assistente, internamos, como eu era uma pessoa de uma idade um pouco mais avançada, ficou também como os clínicos o doutor Gilto e o doutor Fernando Macedo. E, como estudante do internato, né, a doutora Adriana Prata, hoje uma endocrinologista de nome, uma pessoa maravilhosa, e foi uma das pessoas que acompanhou conosco o primeiro paciente do hospital universitário, da enfermaria. Ele foi internado na enfermaria, nosso paciente do hospital universitário. Acredito que ainda existe, se não me engano, essa foto, me parece que é na Sociedade Médica, a foto com a Adriana, eu não esqueço outros nomes, tem uma cardiologista que eu esqueci o nome, e a gente com a paciente, o primeiro paciente internado no hospital universitário. Precisávamos de ir um pouquinho mais longe, né? A medicina foi evoluindo, as medicações foram evoluindo, os nossos pacientes precisavam de outros medicamentos que tivessem uma resposta muito boa e não fosse aquela história de reumatismo não tem cura. Isso não existe mais, né? Hoje não existe. E aí foi que apareceu, há mais ou menos 20 anos atrás, os imunobiológicos, são medicamentos excelentes, e nós precisávamos de um local onde fizesse um centro onde a gente contemplasse os nossos pacientes SUS do hospital universitário. Nós estávamos com uma demanda muito grande, basicamente na enfermaria nós éramos o primeiro em termos de número de atendimento, né? E conseguimos, através de conversa com amigos, ex-alunos, que a Secretaria de Saúde nos aceitasse, não é? E de bom grado, colocar um centro de infusão para esses medicamentos. Então, nós criamos o Centro de Infusão de Imunobiológico do Hospital Universitário, e, para não dizer, o Centro de Infusão Imunobiológico de Sergipe. Foi o primeiro que atendia todos os pacientes, mais dirigido para os pacientes do SUS, mas nós sabemos que tínhamos outros pacientes de outras empresas, mas nós aceitávamos de bom grado também, são pacientes, não seriam doentes, são pacientes, então teriam que estar lá com a gente. E tem 15 anos esse serviço. Começamos com 2 cadeiras, uma enfermeira. Hoje o serviço conta com 10, se não me engano, 8 a 10 cadeiras, já temos farmacêuticos, já temos enfermeiro, técnico de enfermagem, e o serviço está tocando há 15, como falei, 15 anos atrás. Acredito que já esteja com mais de 1.500 pacientes e com respostas maravilhosas. Depois aí foi que apareceram outros centros de imunobiológicos, mas privados. Continuamos ainda como o único centro de imunobiológico pelo SUS. E esse centro, né, chamou para outras especialidades, né? O pneumo, a proctologia, a nefrologia. Então, todos esses medicamentos hoje estão fazendo parte de várias especialidades e com felicidade que eu digo que o nosso centro é que está fazendo essa movimentação, e muito bem. De muita importância, nós fizemos uma residência médica de reumatologia, nós já estamos, eu acredito, com 10 ou 12 residentes formados aqui, todos, graças a Deus, indo muito bem,
Então, nós temos uma residência de reumatologia reconhecida pelo MEC, muito bom. Não, eu tive, minha esposa, nós nos encontramos na oftalmologia. Ela disse que não lembra, mas eu lembro. Eu estava fazendo, no sábado, à tarde, eu estava fazendo uma ficha de anamnese, que a gente tinha que fazer a ficha de anamnese, você bem sabe disso, a gente fazia a ficha de anamnese para depois, na segunda ou terça-feira, passar aquele caso, né? E então eu fui lá fazer. Eu e Zé Alves estavam fazendo. E ela estava visitando um parente dela na oftalmologia. Achei interessante, bonitinha. E, coincidentemente, nós nos encontramos um dia do nada, né? E me lembrei disso, ela também lembrou, e pronto. Namoramos 8 anos. Muito. Né? 8 anos, casamos em 1978. São pessoa que se dá muito bem, um entendimento maravilhoso. Tivemos 3 filhos, uma menina e 2 meninos, moram fora, né? Uma no Rio, um em Recife e um em Lisboa, que é o arquiteto. Isso é uma coisinha meio difícil para a gente, mas isso é a vida, né? E agora eu quero mais tempo para começar a ter mais com ele. Mas eu tive, como eu disse a você, né, eu pegava nas possibilidades que eu teria que fazer alguma coisa diferente da medicina, eu ia. Então, São João, por exemplo, eu ia muito para as minhas festas, Itapuranga, Estância, né, eu ia, Areia Branca, ia com ela, ia com o grupo, então dava para resolver isso. Os meninos, claro que a gente fica um pouco mais apreensivo, né, para educar, né? Mas eu acho também que nós, né, educamos direitinho. Hoje ninguém quis fazer medicina, talvez por causa dessa confusão minha de trabalhar muito, mas ninguém quis fazer medicina. Tem hoje uma menina que ela fez direito, mas seguiu uma carreira que ela queria seguir sempre. Ela trabalha como assessora desse Nubank. Basicamente ela tem uma equipe do setor de recursos humanos, é o que ela gosta. Tem um arquiteto, que mora em Portugal, ele fez arquitetura, e passou um tempo em Portugal, depois voltou, e já está 9 anos, já é um cidadão português. E o mais novo mora em Recife, fez ciência da computação, quase que seguia a minha direção, fez mestrado, fez doutorado, mas hoje ele trabalha no Senai, no Senai, e com a pesquisa. Ele gosta de pesquisa, ele gosta também do ensino, né? Ele gosta de ensino. Ele faz questão. Então, está todo mundo orientado, graças a Deus, todo mundo orientado, né? Isso me dá uma satisfação enorme. Então, eu fiz a medicina, continuo fazendo medicina, mas eu acho que achei tempo suficiente para competir um pouquinho com ela, mas ter minha vida. Eu tinha minha vida. Se eu não pudesse ir, tudo bem. Quantas vezes, não atendo o telefone. Meu pai não atende o telefone, mas eu tinha que atender. Mas não adiantava. Meu pai, talvez isso, ele saísse um pouco assim, não atendo, eu atendia. Eu não deixava não. Tá? E ficava meio constrangido quando eu não atendia. Ou então, ia sair agora não, que tem um pastor me chamando. Então, mas não saí não. Mas também não tenho nenhum arrependimento de nada. Brinquei também. Aí eu gosto. Dividi bem. E o clínico é aquele que tem uma condição de ter um pouco de tudo. A gente tem que dar opinião em tudo, não é claro? E como eu aprendi com os meus professores, nós temos que ver o doente como uma pessoa que está ali com a necessidade de que a gente resolva algum problema. E não é só a palavra dele, mas a nossa intervenção, a nossa direção, as nossas perguntas, que eu às vezes digo uma inquisição mesmo, que a gente tem que fazer para ter o máximo dele e tentar resolver os problemas. Eu acho que pode alguém até procurar um médico que tenha poucos problemas, né? Mas ele procurou alguém para dizer alguma coisa para ele.
Então, quando alguém procura você, tem alguma coisa. Pode até não ser muita coisa, mas ele procurou. E a atenção deve ser dada a todos de uma igualdade. Nada de diferença. Ah, porque eu vim com apenas um dedinho doendo, eu não vou olhar você todo. Sim, vamos olhar. Vamos procurar mais coisas. Quem sabe se esse dedo não seja puxar a sardinha para a minha área, uma vasculite, né? E a gente apenas não deu valor porque é um dedo. Não. Eu acho que o exame, eu acho que eu ganhei muito na minha história de aluno, na anamnese dos meus professores, na propedêutica dos meus professores, no exame físico dos meus professores, como se comportar, de que lado fica, como examinar. Olha a camisa, olha o estetoscópio. Isso é interessante. E eu passaria para os alunos, os médicos que estão formando, os alunos, que isso é muito importante. Eu acho que é válido você reconhecer naquela pessoa que você precisa fazer muita coisa por ele. Olha, eu fui formado, como eu já falei, vou citar, mas não me canso de citar, por professores médicos. Então, existia a parte médica, a parte técnica, né? E existia uma parte humana muito grande. Eu vejo o seguinte, né? Trabalhei com tudo, né? Desde só o estetoscópio, com o termômetro, né? Aí fui galgando, igual a chegar até essas técnicas maiores. Eu acho que a gente precisa não esquecer que existe o médico, ele está tratando de pessoas humanas. Então existe ainda a parte humanística disso. O paciente se queixa de dor, mas você tem que ter por que aquela dor, se por um acaso você não encontrar um fator, né? Então você, na realidade, eu acho que o que eu poderia dizer que está existindo realmente uma certa seleção, não sei se seleção, mas talvez uma tendência, talvez eu seja muito criterioso com isso, para a gente ver muito mais a parte técnica, né? A gente tem que olhar muito a parte da pessoa que está ali com você. Então, por exemplo, dividir ele com o computador, dividir ele com chegar e não examinar um joelho e pedir logo a radiografia, mesmo que você já saiba o que ele tem, mas já é importante. Então, a coisa vai realmente indo, esse é o caminho. Eu diria a você, talvez resumindo, Ida, que este é o caminho. Nós temos que ir com a parte técnica, não desligo, gosto, solicito, mas não devemos esquecer que ali está um ser humano. Eu vejo o seguinte, é necessário uma aproximação do estudante, eu não diria com o professor, mas a gente deixar um pouco mais com o paciente, né? Eu vejo o seguinte, talvez as técnicas favoreceram a um certo distanciamento. O professor, na minha opinião, é uma redundância, mas continua sendo o mestre, aquele que orienta, aquele que dirige, mas, ao mesmo tempo, recebendo o feedback daquilo que seria bom ou ruim. Eu acho que o aluno tem todo o direito de diagnosticar o professor, tem todo o direito de fazer isso. Agora, na nossa opinião, ainda eu acho que a gente continua com aquela, vamos chamar assim, eu sei um pouquinho mais do que ele. Eu sei um pouquinho mais do que ele. Né? Acatar o que eles perguntam, total. Não tem pergunta sem resposta. Posso até não saber. Mas eu sei um pouquinho mais. Eu tenho uma vivência maior. Eu tenho uma experiência maior. Eu acho que talvez seja isso, sabe? A gente ainda tem que continuar com isso. Eu tenho uma vivência maior. Eu tenho uma experiência maior. Hoje é fácil saber das coisas, né? Eu vou na internet e sei mais do que o professor. Mas isso é o teórico. Na hora que eu colocar uma pessoa de junto, aquilo não vai valer. Aquilo não vai valer. Então eu teria essa experiência de vida, não a experiência de ter
visto assim 1000 artigos, assim, não, eu tenho experiência, isso é válido. Eu acho que isso é válido. Porque estudar, você tem um livro, agora a experiência de tocar, de ver onde pega, como se comportar diante daquela pessoa que está sofrendo, eu acho que isso aí faz parte do professor. A teoria a gente encontra, mas o professor, a orientação é esta. Eu tenho a impressão que seria esse dado que é um dos mais importantes. O aluno é uma das coisas que a gente mais respeita, está ali aprendendo, está ali, mas a gente tem que ter aquela orientação. Às vezes até nas minhas aulas eu digo, se eu não sei, vamos lá, gente, amanhã eu trago para vocês saberem o que é. E às vezes eu até pergunto, você leu isso aonde? Ótimo, me dê esse artigo que você leu. Isso aí, então a gente tem que interagir com eles. Eu acho isso importante. Isso mudou, né? Porque realmente talvez a gente não tivesse essa liberdade, talvez vou dizer assim, de às vezes falar isso, né? Hoje não, eu pergunto, professor, eu acho que esse artigo aqui, só me entrega para mim, eu quero ver esse artigo. Onde você encontrou? Faça isso para mim. Isso é interessante, isso aí é muito bom. Tá? Agora, sabendo que se for na hora de usar, mas como é que o senhor vê isso? Bom, eu vejo isso porque eu tenho isso, eu vi isso, eu já vi 20 vezes esse passeio, já vi 20 vezes essa dor, eu acho que vamos discutir, ainda digo, vamos discutir para ver quem realmente ainda está com mais razão sobre esse procedimento. Eu acho que é isso, não mudou a mudança que tem, a técnica e talvez essa liberdade maior que o estudante tem, que deve ter, eu não sou contra não, de maneira nenhuma, eu sou bem aberto, o pessoal me conhece, que nada, eu aceito, eu acato e discuto, tá ótimo, eu acho que isso é que é importante. Agora lembrar, né, que um pouquinho mais a gente tem um pouquinho mais de coisa, a gente sabe mais um pouquinho. Olha, é uma pergunta muito importante e com a dificuldade muito grande de responder. Eu diria que existe o sacerdócio junto com a necessidade de a gente ser igual aos outros. Por exemplo, o sacerdócio que eu acho é que você tem que se dedicar. Tá? Agora, esse sacerdócio, vamos dizer assim, não é inteiro. Você tem que se dedicar ao paciente, talvez não, é a coisa mais importante ali, mas eu acho que, por outro lado, se for pensar em como aquele médico vai ter que viver, é preciso você olhar essa outra parte. Tá? É preciso olhar essa outra parte. Então, o sacerdócio existe, mas eu diria que não radical. Não radical. Eu colocaria ele primeiro, mas nunca deixaria de pensar que eu também sou um ser humano, que eu tenho família, que eu tenho doença, que eu preciso viver. Tá? Agora, eu não posso ultrapassar, eu não posso trocar. Né? Eu não posso fazer o inverso. Olhar primeiro essa parte para depois fazer a outra. Não. O sacerdócio é importante, agora olhando que nós também fazemos parte desse grupo, nós somos seres humanos e temos nossas necessidades. Isso é muito importante. Eu acho que seria mais isso. Nosso ambulatório é um ambulatório grande, nós participamos de grandes debates, gostava muito e gosto ainda, espero continuar numa sessão de clínica médica que nós tínhamos na segunda-feira, onde os nossos residentes e internados discutiam com os professores, de vez em quando ia também fazer algumas pessoas da reumatologia. Bom, com a pandemia, infelizmente, eu tive que me afastar. Né? Me afastei durante 2 anos, né? E foi uma falta enorme, mas também houve um clareamento das minhas ideias que eu achei que já deveria começar a diminuir essas atividades. Eu acho que já nunca ninguém está satisfeito, né? Mas eu acho que eu fiz o necessário, né, para o bem-estar dos nossos pacientes e para um aumento, né, na valorização do hospital universitário. Eu cumpri, eu acho que cumpri e continuo querendo ainda cumprir o que eu me proponho como médico, como professor. Né?
e como professor. Então, eu, juntamente com minha família, meus filhos, eu conversamos e eu, já com 28 anos de magistério, fora os 10 ou mais à disposição, nós chegamos à conclusão que eu deveria me aposentar. Uma decisão difícil, muito difícil, que eu gosto, eu adoro o que eu faço. Uma das condições é que eu continuaria no meu consultório, eu continuo trabalhando com a reumatologia no meu consultório. Eu digo que me aposentei, mas eu ainda vou continuar e quero continuar com um vínculo lá no hospital, talvez dando aulas teóricas, vendo com os pacientes, indo para a enfermaria. Então, minha aposentadoria, eu vou continuar no meu estudo, tenho vontade de fazer alguma coisa, que não sou um indivíduo fotógrafo, mas eu gostava de detalhar coisas importantes que aconteciam dentro da reumatologia, com os nossos pacientes, e eu tenho uma vontade de editar, né? Eu não sei se o nome seria isso, editar um livro, um álbum melhor, talvez seja um álbum, com as fotos nesse decorrer todo que eu tenho talvez mais de 2.000 fotos, com detalhes importantes que eu achava, e depois eu posso encontrar um editor para me ajudar e a gente escolher então isso aí. Então é uma meta nossa, seria essa. A outra meta é ficar um pouco mais com minha família, viajar um pouco. Eu tenho 3 filhos, mas eles moram fora, então vou ter que viajar mais um pouquinho com eles, né? Voltar a me aperfeiçoar no inglês, que eu tenho vontade de continuar. Eu apenas leio, mas eu quero mais coisa, né? E tocar a minha vida, né? Nunca desligar de medicina. Nunca desligar. Eu digo medicina, não digo reumatologia, porque eu sempre digo aos meus residentes, o reumatologista, antes de tudo, é um clínico. E assim, é até uma coisa que eu ainda pretendo, talvez aprender a tocar violão. Então é uma coisa que essa aposentadoria pode me dar. Não vou ter todos aqueles predicados, aqueles controles, mas pelo menos parabéns para você, Toco. Combinando com a minha, vamos dizer assim, talvez pseudo-aposentadoria, porque eu vou continuar trabalhando, né? Eu não tenho nenhuma vontade de deixar a medicina. Primeiro que é a única coisa que eu sei, né? Eu não tenho outra qualificação. Minha qualificação é ser médico e tratar das pessoas. Eu acho que a minha vida seria mais ou menos isso. Bom, de modo eu queria agradecer e lhe parabenizar por esse trabalho. Isso aí é importante, você preservar a memória da nossa universidade. Isso é muito importante. Eu não diria que são os professores, mas sim a vida da Universidade Federal de Sergipe, que está junto com a vida dessas pessoas que você está entrevistando e falando. O que eu tenho que dizer é que o meu trabalho, eu acho que foi um propósito meu e que ganho muito. A universidade me mostrou muitos caminhos, eu aprendi extremamente com a universidade e devo muito a ela e às pessoas que eu já citei aqui com vocês, que me orientaram e até certo ponto me protegeram, tá? Eu devo muito a essas pessoas, esses mestres meus, os meus amigos, os meus estudantes, que junto comigo chegaram a esse, vamos dizer assim, a esse nível de professor, né, que eu gosto muito e que talvez era, além de médico, quando eu comecei a ensinar, a minha veia foi para isso. Então, foi ótimo. Essa história vai ficar e eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a todos e realmente agradecer ao ser maior que é Deus, que me protegeu e ainda me protege.